Fala, meu querido aluno. Hoje vamos falar sobre o descritor 8. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre polígonos. Três situações importantes que você precisa saber do descritor 8. Primeiro, a soma dos seus ângulos internos. Segundo, o número de diagonais. E terceiro, quanto mede cada ângulo interno de um polígono regular. E saber também o que é um polígono regular. Tranquilo? Vamos então. Bom, todo aluno precisa descobrir e saber o nome desses polígonos. Triângulo, quadriláteros, pentágonos, hexágonos e assim sucessivamente. A minha dica é, do triângulo até o octógono cai bastante. Então fica de olho. Meus favoritos são triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono e octógono. De olho neles, hein? Mas também sempre atento aos outros polígonos. Faz aquele print aí, tá bom? E vamos estudar. Bom, o que são polígonos regulares, professor? Bom, polígono é uma figura fechada, plana, não tem curva, e regular porque os lados possuem medidas iguais. E os ângulos também possuem medidas iguais. Vamos relembrar. Esse triângulo, se ele tiver três lados iguais, ele é chamado triângulo equilátero. Você já ouviu falar. E por esse triângulo equilátero, cada ângulo dele mede 60 graus. É isso aí. Pessoal, me lembra por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, vou chamar de SI, é igual a 180 graus. E é esse carinha bem aqui que vai me ajudar a encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. É isso aí, sem precisar usar a fórmula. Vamos lá então? Beleza. Qualquer quadrilátero, nesse caso aqui um quadrado, a soma dos quatro ângulos é 360. Como no caso estamos falando de polígono regular, ou seja, o polígono que tem quatro ângulos iguais, nesse caso aqui, ó, eu tenho o quadrado, porque além de ele ter os quatro ângulos iguais, os quatro lados também possuem medidas iguais, ou pode vir a palavra congruentes, tá bom? Medidas congruentes quer dizer medidas iguais. Então aqui cada uma vale 90 graus. Ao todo, o somatório é 360 graus, tranquilo? Professor, como é que eu vou descobrir a soma dos ângulos internos? No caso, o pentágono, a soma dos 5 ângulos, o hexágono, a soma dos 6, heptágono, a soma dos 7 e o octógono, a soma dos 8, tá bom? Bom, bem simples. Se você sabe do triângulo que é 180, você sempre acrescenta a partir de agora 180 graus. É isso aí. Essa é a dica. Vamos ver se dá certo? Se o do triângulo é 180, o próximo, que é o quadrilátero, 180 mais 180, 360. Depois do quadrilátero, vem o pentágono. A gente está aumentando os lados, tá bom? Em uma unidade. Triângulo 3, qualquer quadrilátero, 4 lados, agora pentágono, 5 lados. 360 acrescentando 180, nada mais é do que 540. Por isso que a soma dos ângulos internos de qualquer pentágono é 540. Professor, e do hexágono? Acrescenta mais 180. Faz o cálculo. 540 mais 180, 720. Mais 180, 900. Mais 180, 1080 graus. Tranquilo? Pegou a ideia? Então, sem uso de fórmulas, eu consigo descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Ok. Bom, quando o polígono é regular, já sabemos que os ângulos são iguais de dentro. Por exemplo, aqui é tudo 60, aqui é tudo 90, que é o caso do quadrado. Agora a pergunta é, e o pentágono? E o hexágono? E o heptágono? E o octógono? Quanto mede cada ângulo interno dele? Tarefinha legal para você fazer, hein? Vamos fazer do pentágono. Como o somatório é 540 e eu tenho 5 ângulos iguais, você já sabe, basta dividir pela quantidade de ângulos. 540 dividido por 5. Ok? Fazendo esse cálculo, nós vamos obter
108 graus. Ou seja, cada ângulo interno desse pentágono é igual a 108 graus. Aí vem a dica da hora, professor. Então quer dizer que numa avaliação externa, se a questão falar pentágono regular, eu já sei que cada ângulo interno é 108, é isso aí. Se você já souber, você já ganha tempo, tá bom? Olha só o do hexágono. Eu vou pegar o 720 e agora dividir pelos 6 ângulos internos. 720 dividido por 6 é igual a 120 graus. Então, todo hexágono regular, você pode preencher os ângulos com 120 graus. Tranquilo? Favorável? E aí você faz a mesma coisa do heptágono. O heptágono vai dar um valor quebrado, tá bom? Se você dividir 900 por 7, não vai dar um valor exato, sua tarefa. E o do 1080, que é por 8, 1080 dividido por 8, aqui tem 8 ângulos iguais, nada mais é do que 135 graus. Beleza? Tranquilo? Você pode fazer sua continha aí e confirmar, tá bom? Então, cada ângulo desse é 135 graus, tá? Então, vamos avançar. Exercício 1, vamos treinar como agora se torna mais prático. Você lê o enunciado e aí você vai no destaque. Opa, é um pentágono regular. E ele está pedindo a medida do ângulo interno desse pentágono regular. Aí você, o pentágono regular é 540 dividido por 5, já sei que é 108. Pronto. Não perde nem tempo, tá bom? Então a ideia é essa, você saber quanto mede cada ângulo interno. E aí você já consegue resolver a questão sem perder muito tempo, tá bom? Exercício 2. Aproveitando de novo um pentágono regular. Eu já sei que cada ângulo aqui, ó, é 108. Não é isso? Ó? Cada ângulo desse é 108. Como ele quer um ângulo X, e aí lá no descritor 3 nós já treinamos um pouquinho, ó. Repare que juntando esses dois ângulos dá meia volta, dá 180. É ou não é? Ó? Juntando tudo dá 180. Pronto. Se esse ângulo aqui é 108, quanto falta para dar 180? Aí você faz aquela continha da hora. 180 menos 108, vamos lá. 10 menos 8 é 2, aqui é 8, né? Emprestou, ficou 7 menos 0. 7 aqui, zerou, 72 graus. Tranquilo? Beleza. Exercício 2 concluído com sucesso. Exercício 3. De novo, fica de olho no enunciado. Vamos lá. Ele fala que toda essa figura geométrica é um pentágono regular. Então você já sabe que cada ângulo desse é 108. Ó. Cada ângulo desse, 108. Aí vamos já falar sobre esses dois aqui. E o triângulo ABF, esse triângulo aqui dentro, ele é equilátero. Professor, eu já sei que o triângulo equilátero mede 60 graus cada ângulo interno. Beleza, vai logo preenchendo. Dica da hora. Preencha os ângulos que estão faltando. Sempre dá certo, tá bom? Qual o valor da medida do ângulo beta? Olha só que legal. O aluno pode cair na armadilha de achar que a letra C, 108. Só que o ângulo beta é só esse trecho aqui, ó. Ele não é todo o ângulo do pentágono regular. Tranquilo? Porque bem que tem um triângulo aqui dentro do pentágono. Agora sim, eu vou pintar aqui, ó. Eu já sei que esse ângulo que está de azul é do triângulo equilátero. Ele é 60, não é isso? Pronto. 60 mais que ângulo vai dar 108. Eu sei que o total dá 108. Beleza? Então, já sei que o gabarito é 48, porque 60 mais 48 é igual a 108, que é o somatório que eu queria. Tranquilo? Belezinha? Ok. Então, vamos para o próximo exercício. Exercício 4. Vamos lá. Aí ele vai te dar todo o contexto e você vai atrás aqui de qual polígono ele está falando. Ó, ele está falando sobre o octógono.
e ele diz que os seus lados iguais, diz que os lados são iguais. E ele diz o seguinte: rapidamente conseguiu determinar o ângulo interno do octógono regular. Olha só, legal. Se você já sabe quanto mede o ângulo interno do octógono regular, você não perde tempo. Gabarito 135. Vimos ainda há pouco, tá? No início do vídeo. Tranquilo? Ok. Exercício 5. Novamente ele me deu um octógono, tá bem aqui, ó, um octógono regular. E aí você já sabe, vamos ver do que ele está falando. Ele começa a dar o enunciado. Luciana cortou todos os trapézios. Onde que tem trapézio aqui, ó? Ó, isso aqui tudo é trapézio, ó. Nós já estudamos sobre trapézios. Estão em cinza com o mesmo ângulo interno alfa. Ele quer descobrir esse ângulo interno alfa. Beleza. Qual é a medida do ângulo interno alfa dos trapézios? Bom, questão da hora. Como é um octógono regular, você já sabe que cada ângulo interno desse aqui, ó, todo, mede 135. Já que é um octógono regular, você confirma isso? Então, se eu juntar todo esse ângulo aqui, ó, também é 135, tranquilo? Aqui também, ó, juntando tudo isso aqui, ó, 135 graus, tá bom? Como eu disse que os trapézios têm um ângulo alfa, então aqui também é alfa. Uau, professor, então esses dois ângulos são iguais? São. E aí, quanto mede o ângulo alfa? Se o total é 135, está dividido pela metade, então eu vou pegar 135 e dividir por 2. E fazendo essa conta, vamos fazer aqui 135 dividido por 2. Vamos lá. 13 por 2, o mais próximo é 6. 6 vezes 2 é 12. Repara que sobra 1, abaixo 5. 15 por 2 é 7. E aí você já vai para o gabarito aqui, ó. Letra B, ó. Tá bom? Mas vamos terminar o cálculo. 7 vezes 2 é 14. Sobra 1, certo? 1, o resto é menor que o divisor. Então coloca 0 e a vírgula. 10 dividido por 2, 5. Só para confirmar. Nosso gabarito, letra B. O aluno poderia marcar a letra D, né? E aí ia correr o risco. Mas reparem que 135 é o ângulo interno do octógono. Mas ele quis só esse trechinho bem aqui, ó, que é o alfa. Tem vários alfas aqui, ó. Tá bom? Então, 135 dividido pela metade vai dar 67,5. Olha o exercício 6, bem light. Ele me deu 2 hexágonos. E aí, são 2 hexágonos aqui, regulares. Tá? Faltou esse detalhe bem aqui. E ele está pedindo a soma de alfa mais beta. Bom, você já sabe então que cada ângulo interno é igual a 120. Vimos no começo da aula, não é isso? Então, esse ângulo beta também é 120. E aqui, como são hexágonos iguais, aqui também é 120, esse ângulo aqui. Beleza? Como ele quer a soma desses dois ângulos alfa mais beta, ora, 120 mais 120 é igual a 240. 120 mais 120, 240. Tranquilo? Vamos lá então. Exercício 7. Novamente ele me deu aqui, tá? Várias formas geométricas. No caso aqui uma logomarca, tá? Geralmente eles colocam questões de mosaicos, né? Onde você encaixa vários polígonos, tá? E polígonos regulares. Vamos lá. Ele disse que aqui eu tenho um hexágono regular, tá aqui. Você vai logo preenchendo, ó. Já sei que aqui é 120, tá? Cada cantinho é 120. Como ele quer esse ângulo alfa bem aqui, ele quer esse ângulo alfa, né? Ok. Então eu já sei que aqui é 120. Ele disse que é um trapézio retângulo. Lembra? Nós estudamos sobre trapézio retângulo.
Um trapézio retângulo tem dois ângulos de 90 graus, ó, são os cantinhos aqui, ó, dois de 90 graus. Ó. Aqui 120, certo? Eu já posso até preencher aqui no cantinho, ó, nesse trapézio, ó. Sempre vai preenchendo o que está faltando. Essa aqui é 120, como dá meia volta, já sei que aqui falta 60 graus para dar 180. Então aqui é 90, 90, aqui é 60. Aqui ele fala de um quadrado, ó. Todo quadrado mede 90 graus. Tá bom? E ele quer a medida do ângulo alfa. Vê se vocês concordam. Se eu juntar esse ângulo, esse de 90, o ângulo que eu quero, e mais esse ângulo, bem que juntar tudo, sempre vai dar 360 graus. Tá bom? Se eu fechar aqui um círculo, eu consigo fechar um círculo bem aqui, e sempre vai formar 360 graus. Ok? Eu já sei o que é 120. Já sei o que é 90. Tá faltando esse ângulo bem aqui para encontrar o alfa. Estou usando uma dica, tá bom? Mas depois vou dar outra dica que talvez o cálculo vai ser bem mais rápido, tá bom? Mas vamos fazer nesse modelo primeiro, porque a gente consegue descobrir os ângulos que estão faltando. A gente treina um pouquinho, tá bom? Bom, isso aqui é um trapézio. E todo trapézio é um quadrilátero. Lembra? E um quadrilátero, a soma dos quatro ângulos é 360. Então vamos lá? 90 mais 90 já deu 180. 180 mais 60. Estou somando os ângulos que eu já tenho aqui. Tá? 8 mais 6, 14 vai 1. 240. E 240 para chegar em 360, falta quanto? 120, né? Então, esse ângulo bem aqui, deixa eu colocar bem aqui, também mede 120 graus. Olha só que curiosidade, ó. 120, 60, 90, 90. Isso aqui é 90 mais 90, já deu 180. Aqui também tinha que dar 180, né? Ó, algumas dicas, tá? Isso aqui é 60, que tinha que ser 120. Porque 120 mais 60, 180. 180 de um lado, 180 do outro, dá 360. Beleza? E agora somando tudo isso, dá 360. Então vamos lá. 120 mais 120, 240. 240 mais 90, fazendo com todo o detalhe aqui, ó. Dá 13, né? Vai 1. 330 graus. Então, esse ângulo que está faltando é quanto falta para 360. Falta quanto? Falta 30. Como dá certinho. Tá bom? Então, nosso gabarito é letra A, 30. Beleza? Professor, qual seria uma maneira bem mais rápida? Só se você percebesse isso aqui na hora. Repara que se eu traçar uma linhazinha bem aqui, ó, esse 120, ele quebra em dois ângulos de 60, confirma? Então, esse trechinho aqui é 60, ó, 60 mais 90 dá 150, e fechando aqui daria meia volta apenas, ó. Eu pegaria só esse pedaço aqui que dá meia volta, ó. Só esse pedaço aqui que dá meia volta, ó. Lembra que meia volta dá 180, ó? Isso aqui é 60. 60 mais 90, 150. Para 180 faltaria 30. Também gabarito, letra A. Tranquilo? Ok. Exercício 7 concluído com sucesso. Estamos na reta final da nossa aula. Exercício 8. Fique de olho aqui, porque ele já fala sobre diagonais. Se ele fala em diagonais, você tem que saber essa fórmula bem aqui, ó. De preferência, claro. N dividido por N menos 3 dividido por 2. Tá bom? Você consegue encontrar o número de diagonal. Pessoal, o que é diagonal? É quando você liga os vértices aqui, ó, que não estão ligados, ó. Por exemplo, ó, eu liguei uma diagonal, poderia ligar outras. Tá bom? Repare que o triângulo, ele é o único aí nos polígonos que ele não vai ter diagonais. Tá? Tenta ligar os pontos que não estão ligados de um triângulo. Não dá para ligar, tá bom? Então, beleza. Qual dessas figuras possui 9 diagonais? Ah, professor, mas se eu desenhar... Bom, se o polígono for um polígono pequeno, ou seja, número de lados 5, 6, 7, beleza. Se você conseguir desenhar, tranquilo. Mas a fórmula, ela te garante logo. Quer ver? Qual dessas figuras possui 9 diagonais? Figura 1 tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, no lugar do N, eu vou botar 5.
Então vai ficar assim, ó. 5 vezes, bem que é vezes, tá? 5 menos 3, dividido por 2. 5 menos 3 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. E 10 dividido por 2 dá 5. 5 diagonais, tá? Eu vou ter o pentágono. Já não é o gabarito. Não é a letra A. E aí você vai testar a figura 2, vai testar a figura 3, vai testar a figura 4, tá bom? Bora testando logo bem aqui, ó. Figura 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Vão ficar 6 vezes 6 menos 3. Sempre o menos 3, tá bom? É uma fórmula, então repete. Vai ficar 6 vezes 6 menos 3 é 3. Certo? 6 vezes 3, 18. E 18 dividido por 2, conseguimos encontrar 9 diagonais, que é o que a questão pediu. 9. Tá bom? Então, gabarito figura 3. E aí você pode treinar, achar a figura 2 e o número de diagonais da figura 4. Tranquilo? E aí a gente chega na última questão, bem legal, porque envolve, diz que é um polígono regular, diz que tem 9 diagonais. Aí repara que você já, ainda no exercício anterior, já vimos que o polígono que tem 9 diagonais é a figura 3, né? Que foi o hexágono. Então, de cara, eu já procuraria que o hexágono, a única opção que tem hexágono é essa, tá? E aí, mas eu vou concluir aqui para vocês. Esse polígono regular tem 9 diagonais, se você já soubesse, já ia no hexágono. Baseado nessa informação, determine respectivamente, ou seja, na ordem, a soma dos ângulos internos e qual o nome do polígono, tá bom? Que pode ter a opção que tenha 2 hexágonos, aí tu teria que saber a soma dos ângulos internos, tá bom? Beleza. Professor, mas e se eu não soubesse que o hexágono é que tem 9 diagonais? O que eu faria? Aí vem a estratégia, tu testaria letra por letra, tá bom? Por exemplo, você faria o número de diagonais do heptágono, número de diagonais do eneágono, já tem 2 eneágonos, né? Faria o número de diagonais de cada um deles. O que desse 9, já procuraria a opção, tranquilo? E aí, como ele diz, ele pede também a soma dos ângulos internos, aí você já sabe, aquela dica de ouro. Ah, se eu aumentar de 180 e 180, realmente o hexágono somatório, tá, dos ângulos internos é igual a 720. Tranquilo? Professor, mas eu sei usar a fórmula. A fórmula é essa bem aqui, ó. Ah, professor, mas se eu esquecer, professor, mas e se eu lembrar da fórmula? Aí, tranquilo, ó. Como é que sabe? São 6 lados, ó. 6 menos 2 vezes 180. Só se você esquecer lá da dica, tá bom? E lembrar da fórmula. 4 vezes 180. Só para confirmar, 720. Tranquilo? Galera, até a próxima. Fique com Deus e fui!